Noite, estamos aqui reunidos para finalizarmos juntos. Que alegria, Baruch Hashem, chegamos no final do Tânia. Sinal que a gente tem que recomeçar todo do início, mas vamos comemorar aqui o término dos nossos estudos virtuais, digitais e com certeza unidos em alma e coração. Nós passamos juntos muitos momentos, mais de 150 aulas. Quem diria que chegaríamos aqui? Baruch Hashem, chegamos. E é o momento de comemorar e fazer uma recapitulação antes e depois do Tânia. No finalzinho eu vou querer mostrar um vídeo, a gente juntou alguns depoimentos. Quem ainda não enviou, pode enviar. Vamos depois fazer uma nova edição para que todo mundo possa nos dizer a diferença que o Tânia faz na nossa vida, na vida de cada um de nós. Só para pensar que são ensinamentos que moldam o nosso caráter e transformam vidas. A proposta do Tânia, o autor, o Alter Rebbe, ele colocou no início, no Shar, no portal. Existe um versículo na Torá que Karov elecha davar meod beficha bibavcha lasotó, que é muito próximo de você, diz Deus, para cada um de nós, é muito próximo de você, a davar meod, muito, muito próximo. Beficha, na tua boca, o bilvavcha, no teu coração, lá sotó. Então diz o Alter Rebbe, eu vou explicar esse versículo. Em outras palavras, esse versículo diz que é muito fácil você cumprir a vontade divina, é muito fácil você cumprir todas as mitzvot. E a grande pergunta é, fácil para quem? Quem disse? Aonde você viu que é fácil? Não é fácil, é difícil. E o Alter Rebbe, ele nos leva para uma viagem filosófica, uma viagem emotiva, uma viagem muito bem fundamentada, mexendo com o nosso interior, mexendo com o nosso dia a dia, mexendo com as nossas crenças e nos construindo tijolo por tijolo. Não tem dúvida nenhuma que a grande novidade do Tânia, que até a gente escutou em alguns dos depoimentos, é descobrir quem somos nós. Nós não somos uma pessoa, nós temos uma dupla identidade, nós temos alma animal, nós temos alma divina, e essas almas elas estão em constante conflito. Isso explica a grande coisa, explica o que nós passamos no nosso dia a dia, o nosso lado altruísta, o nosso lado egoísta, o nosso lado focado naquilo que é correto e aquele nosso lado interesseiro e que acaba nos puxando para baixo. Vamos juntos passar pelos módulos que nós atravessamos juntos nessa jornada. Primeiro módulo foi o módulo do capítulo 1 ao capítulo 17, que ele vem explicar essa primeira parte do versículo, que Karov elecha davar. É muito próximo, é muito fácil. Então, no capítulo 1 ao capítulo 5, nós vimos a base. A base de tudo é que nós temos duas almas. Aquela nossa parte que busca a sobrevivência, que busca dar espaço para o nosso egocentrismo. E aquele nosso lado mais consciente da nossa responsabilidade. Então, capítulo 1 e 5, nós vimos a anatomia da alma. Vimos que cada alma ela é subdividida em 10 forças, 3 intelectuais e 7 emocionais. Capítulo 6 a 11, nós vimos o conflito entre a alma e o corpo.
onde nós temos 3 resultados. Você tem a alma animal de um lado e o corpo, você tem a alma divina, e você tem 3 resultados possíveis. Um é que a alma divina ela vence. No momento que a alma divina ela vence, a guerra acabou, é chamado tzadik. O tzadik, ele não tem mais dificuldade. Como a gente estudou sobre o rei Davi, o rei Davi, ele matou o seu Yetzer Hara, ele acabou com o seu instinto negativo. Pronto, está resolvido. O rei Davi já não tinha mais aquela dificuldade no nosso dia a dia. Essa é uma possibilidade, onde a alma divina ela vence e game over. Tanto é que o tzadik aqui ele está para ajudar os outros. Ele já fez a sua parte. Ou que ele já nasceu assim, ou que ele conquistou, como o rei Davi ele conquistou. Nós temos outro lado, infelizmente, aquele que perdeu a guerra. E é o Rashá, aquele que já está numa situação muito complicada, mas sempre ele pode reverter. E tem o homem ideal, que é este homem que o Tânia ele trabalha. O homem ideal somos todos nós. Aquele que tem muitas recaídas, dificuldades, mas ele pelo menos sabe o que é certo, pelo menos ele está lutando para poder, e ele tem pequenas vitórias. Dentro do Benoni, nós vimos que tem inúmeros níveis, aqueles que têm mais vitórias, menos vitórias, mas aquele homem que está pelo menos querendo lutar, ele não desistiu. Isso foi do capítulo 6 a 11. Do capítulo 12 a 17, a parte central, que é a ferramenta, a chave mestra, para a gente conseguir ter o equilíbrio na nossa vida. Moach shalit alalef, mente controla, mente guia o coração. Então nós aprendemos que nós podemos ter o autocontrole. Autocontrole a gente não precisa de nada mais do que uma ferramenta que nós já nascemos com ela e nós temos total poder do autocontrole, basta querer. E para querer, nós precisamos ter a informação. E essa é a ideia do Tânia, nos informar e nos conscientizar da nossa ferramenta incrível, que é o poder de pensar e tomar as decisões. Capítulo 18 a 25, nós aprendemos que não só que é fácil, é muito fácil. Por que ele é muito fácil? Então, na parte do capítulo 1 a 17, foi a parte mais intelectual, que é você entender como que funciona o mecanismo da alma, ou das almas. Capítulo 18 a 25, vem o Alter Rebbe e nos lembra que, na realidade, nós já nascemos com todo o potencial, porque nós temos uma herança espiritual, nós temos uma herança de alma que vem desde os patriarcas, que eles conquistaram para nós. E, às vezes, precisa apenas acordar aquela conexão adormecida. Nós falamos sobre o auto-sacrifício, os momentos extremos, onde que, de repente, nós vemos um despertar muito forte. E o Alter Rebbe ele explicou que nós não precisamos de momentos extremos, porque cada mitzvah me conecta com a Hashem e cada contrário de mitzvah me desconecta. E isso que eu faço diferenciações, isso é sério, isso não é tão grave, isso é a nosso Ruach Shtut, nosso espírito de bobeira, aquela nossa falta de foco, que não nos permite estarmos centrados. Eu, por natureza, sou centrado. Eu, por natureza, quero fazer a coisa correta. Só que tem vezes que eu estou assim meio bobo, eu não estou muito focado, e nossa função é ter o equilíbrio e trazer o equilíbrio para o mundo e revelar o equilíbrio do mundo, que é chamada unicidade divina, para aqueles capítulos um pouquinho de Kabbalah que nós estudamos, capítulo 21, 22. Capítulo 26 a 34 vem a grande importância da alegria. Sem alegria, o ser humano não vive. Nós precisamos ter simcha. E a alegria não é diversão, a alegria não é frivolidade, é aquele sentimento de estar bem consigo mesmo, paz interior. E o Alter Rebbe, ele deu o guia, que passou por passo, o que pode impedir de ter alegria e o que pode ajudar eu revelar essa alegria interna que eu tenho. Porque a alegria não é um bem adquirido, é um bem que eu já tenho dentro de mim
E o normal é ser feliz. O normal é estar bem consigo mesmo. Se eu não estou bem comigo mesmo, significa que eu estou fora do eixo. E o Alter Rebbe nos ajuda a voltar para o eixo. Falou da importância da amargura, diferente da depressão, diferente da tristeza. No meio de tudo isso, entra o capítulo 32, que é o capítulo Lev, é o coração do Tânia. Fala a importância do amor ao próximo, e amor ao próximo só é possível quando eu valorizo o que realmente é importante, que é a essência, e não apenas as embalagens superficiais. Capítulo 35 a 37, nós falamos sobre ter uma vida significativa, uma vida com objetivo, não uma vida onde que eu deixo as coisas passarem, e nós falamos da importância de trazer para o campo da ação e não ficar só nas ideias, não ficar somente nas intenções, a grande importância, o grande peso que o judaísmo dá para trazer a prática. Porém, por mais que a prática é muito importante, não podemos esquecer da intenção. Nós precisamos das kavanot, então capítulo 38 a 50, nós falamos muito da parte Ubil Vavcha, que é próximo no teu coração, como despertar a kavaná, como despertar essa intenção, como despertar o amor, como despertar a reverência. Nós falamos que uma oração sem intenção é igual a um corpo sem alma. Falamos da importância das asas para fazer o pássaro voar, o amor e a reverência, precisa ter o equilíbrio, e depois falamos sobre a compaixão, fechando o tripé para poder nos equilibrar. E por último, capítulo 51 a 53, nós estamos finalizando agora o capítulo 53, nós falamos da importância de trazer para a realização, na prática, trazer a Shekhinah, trazer a presença de Deus para esse mundo físico. Esse é o objetivo da criação do mundo. E primeiro a energia ela vem para a cabeça e depois ela se espalha pelo corpo. Igual a nossa alma, primeiro vem a alma para a cabeça e lá se espalha para o corpo, assim também a Shekhinah está primeiro no templo sagrado, no Santo dos Santos em Jerusalém, e de lá se espalha para o mundo todo. E para finalizarmos juntos, nós vamos finalizar aqui com a importância de realizar a nossa função aqui nesse mundo físico. Contam que uma vez tinha um grupo que queria fazer mal para o Alter Rebbe, para o autor do Tânia, e o Alter Rebbe, naquele momento, ele tira o tefilim dele e coloca o tefilim na cabeça. E é dito que, de repente, todo mundo paralisou, todo mundo ficou com medo. Quem estava de pé não conseguia sentar, e quem estava sentado não conseguia ficar de pé. Ninguém sabia explicar o que aconteceu, mas eles sentiram medo. E depois eles perguntaram para o Alter Rebbe, qual foi a mágica que você fez? O que é essa arma secreta? E o Alter Rebbe, ele disse, é muito simples. Está escrito no Talmud, tem um versículo, que chama está escrito que quando os povos eles vêm do nome de Deus está sobre você, as pessoas têm medo. E o nome de Deus está dentro do tefilim. A grande pergunta é, tem muita gente com tefilim e não causa esse medo. Porque esse medo veio no tefilim do Alter Rebbe e não no tefilim de qualquer um. Só entre parênteses, na guerra de 67, é dito que tinha um tanque vindo e já ia atirar e de repente esse tanque dá um tanque inimigo, ele dá meia volta e vai embora. Depois foram perguntar o que aconteceu e eles falaram que eles viram uma arma secreta na cabeça das pessoas e eles fugiram, que era o tefilim. Então, o tefilim tem esse poder. Eu tenho uma história particular também, que aconteceu na época que eu estava na Yeshiva, mas aqui não é o momento de contar. Mas perguntaram para o Alter Rebbe, por quê? Por que só com você acontece isso ou com poucas pessoas? E o Alter Rebbe, ele abriu o Talmud, ele disse, presta bem atenção o que o Talmud fala. O Talmud diz que o nome de Deus está sobre você, diz o Talmud, Elo Tefilin Sheberosh. O que quer dizer o nome de Deus? É o Tefilin Sheberosh. Traduzindo literalmente, o Tefilin Sheberosh não é o Tefilin que está sobre a cabeça, é o Tefilin que está
dentro da cabeça. Quando você incorporou a ideia do tefilim, não se você coloca o tefilim na cabeça, é o mínimo. Mas quando você incorporou, você trouxe a ideia do tefilim para dentro da cabeça, não sabia que ele consegue fazer isso? Aí sim, as pessoas te respeitam em outro nível. Porque você deixa de ser uma pessoa particular, você é uma representatividade de Hashem aqui no mundo. E aí tem uma reverência, tem um medo, tem um respeito, igual tem para Hashem. Por que essa energia ela está presente na hora que eu faço a mitzvah do tefilim e não na hora que eu estudo a Torá, por exemplo, que eu tenho toda a profundidade do conhecimento divino? A gente fala que é justamente na hora da mitzvah, na hora da ação prática. E é com isso que o Alter Rebbe vai fechar o Tânia. Não sei se vocês lembram que a gente estudou no início do capítulo 35, que lá tem o Inuka. Inuka era o apelido do jovem mais jovem, do rabino mais jovem, o sábio mais jovem, que estava lá presente, ele é chamado de criança, e ele falou que a nossa alma é comparada com uma vela. E a vela, para ela poder manter a chama acesa, ela precisa do fogo, ela precisa do combustível e ela precisa do pavio. E a pergunta é por que precisa de tudo isso, o que se representa isso na nossa vida? E nós explicamos que o combustível não é a alma. Para poder a Shekhinah, a presença divina, estar no meu corpo, estar no mundo, estar na matéria, precisa de um combustível que é as ações práticas. É somente através das ações práticas que nós trazemos a Shekhinah aqui para baixo. Por quê? Porque o combustível ele precisa queimar. A minha alma, ela não queima. O que quer dizer que minha alma não queima? Minha alma, ela tem, por mais que eu estou 100% anulado para Hashem, não é 100%. Porque eu amo Deus. Eu existo. Tenho um sentimento. A mitzvah é 100% a vontade de Deus. Ela está 100% anulada. Então, por mais que eu tenha um amor enorme por Deus, mas eu amo, existe eu que amo Deus. Agora, a obediência, eu me coloco totalmente, né, quer dizer, eu saio do centro da circunferência, eu saio da equação e fica totalmente a presença de Hashem. Então, para poder a luz de Hashem penetrar nesse mundo físico, é mais do que o estudo, é mais do que as intenções, é a ação prática. E qual que é o pavio? E com isso você vai finalizar. O pavio é o corpo. O pavio, a gente sabe que o pavio ele queima um pouquinho, mas ele não desaparece. Se o pavio desaparecer, o fogo vai embora. O corpo, ele queima um pouquinho, quer dizer que ele queima um pouquinho. O corpo, ele é o pavio para poder o fogo existir, mas ele tem que queimar um pouquinho, ele tem que se diminuir um pouquinho, ele tem que estar pronto a deixar de lado as tentações, as vontades momentâneas, os prazeres que podem me tirar da minha responsabilidade. Então, agora eu quero fazer o que eu bem quero. Não. Como nós já trouxemos aqui o exemplo de alguém que foi contratado para uma missão, a empresa investiu nesse homem para ele ir para a China, porque lá ele tem reuniões importantes, ele precisa representar a empresa, está no último período, ele precisa lá, e ele vai para lá e ele fala, eu quero fazer turismo, não estou a fim de fazer nada. Então ele não é uma pessoa particular, ele é representante da empresa, ele tem lá uma missão. Então ele não pode, agora estou a fim de ir para a praia. Não, ele está lá numa missão. A nossa alma veio para esse mundo para uma missão muito importante. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Tem os momentos de descanso, tem o momento de tudo, mas nunca esquecer da nossa missão, nunca poder esquecer da importância da nossa missão. Então, por isso que o fogo, ele pega um pouquinho no nosso corpo, ele diminui um pouquinho aquelas vontades momentâneas. Eu quero passar para vocês aqui 3 minutos de um vídeo que a gente fez e depois nós vamos fazer um lechaim juntos. Cadê aqui? Compartilhar. Vamos lá. Ele tira um pouco o peso das nossas costas.
do que é ser judeu, da nossa missão, consegue passar com leveza, com doçura. Buscar o equilíbrio e sempre utilizar a alma animal em benefício da alma espiritual e não ao contrário. Hoje, eu tenho quase controle absoluto sobre as minhas ações e sobre os meus pensamentos. Esse estudo mudou a minha vida. Me ajuda bastante. O lema do Tânia, mente controla coração, me ajuda sempre quando eu estou nervosa, mais ansiosa, eu falo sempre isso para mim mesma. De uma maneira lógica, lenta e agradável, tivemos a oportunidade de gradativamente irmos evoluindo. Com certeza, após o término de tal estudo, não seremos a mesma pessoa. Foi maravilhosa as aulas, elas realmente nos trazem uma paz interior. E o mais legal de tudo, eu acho que o legal é tudo, né? Mas o que eu acho muito bacana também é exatamente a questão do final da aula. Dicas, né, de como a gente pode aplicar aquele ensinamento no nosso dia a dia. Eu não tinha ideia de que o judaísmo tinha essa riqueza. O Tânia me promoveu o conhecimento de uma Cabalá mais prática, mais ao alcance de todos. Sabermos como no dia a dia, de forma prática, enfrentar as tentações dessa alma animal. Além de mostrar como a luz divina ela se contrai até chegar na matéria, que somos nós, são os minerais, são os vegetais. E isso mudou minha vida. Era terça e quinta, agora é segunda e quarta. Espero que a gente não pare aqui, porque o antes e o depois tem uma diferença muito grande. Eu queria falar que o Tânia realmente mudou minha vida. Eu não interiorizava. Eu podia às vezes ter claro na minha cabeça, mas não interiorizava da forma que hoje eu interiorizo e que me ajuda muito, muito no meu dia a dia. Isso não é uma luta fácil, né? É uma batalha diária, constante, o tempo todo, né? E a acelerar tá aí tentando nos pegar. Mas o grande desafio é a gente tentar controlar isso, para nos tornar pessoas melhores, né? E cumprir a nossa missão no mundo da melhor forma. Me ajudou e me orientou na minha relação pessoal e emocional, com a família e amigos. E é um respiro, né? Porque no meio do dia, assim, a gente dá uma parada, para tudo, para o trabalho e ouve aquela aula que é breve, mas com muito conteúdo. Foi a realização de um sonho, a gente ter passado por essa jornada, tudo passado de uma maneira tão contextualizada, tão significativa, que transformou a minha vida. Depois que eu comecei a estudar o Tânia, eu tive uma reorganização dos meus pensamentos. A gente estuda o que a gente é internamente. É quase um estudo de psicologia. Houve grandes insights, né? Essas aulas sempre nos trazem revelações sobre o conhecimento, sobre como melhorar como pessoa. Têm sido muito úteis, muito valorosos para os meus relacionamentos pessoais e profissionais. E sempre que eu estou dirigindo, eu aproveito e escuto os podcasts do Rabino Ilan. Está me ensinando sobre a vida, né? Eu tenho por hábito caminhar pela orla da praia à noite. E o Rabino Ilan é um grande companheiro, onde eu fico escutando sempre o shiurim dele, me faz crescer bastante em judaísmo. O jovem coloca volta por Avilã, de forma incansável, demonstrou uma consistência, uma disciplina muito, muito importante. Mais 150 aulas do Tânia. Obrigada, Alter Ebe. Obrigada, Rabino Ilan. Muito bem, obrigado, Gisa, por coletar todos os depoimentos. E quem ainda não mandou, por favor, enviar os depoimentos. Acho legal a gente ter isso registrado. E para finalizar, contam que uma vez uma pessoa que estudou todo o Talmud, sabe o que quer dizer estudar todo o Talmud? Ele estudou todo o Talmud e ele chegou todo feliz. Rabino, eu estudei todo o Talmud. Ele estava esperando que o Rabino ia dar parabéns para ele. E o Rabino olhou nos olhos dele e falou, você estudou todo o Talmud. Mas eu te pergunto, o que o Talmud te ensinou? Eu não vou ser tão duro, mas eu vou perguntar para cada um de nós. Nós estudamos todo o Tânia. Parabéns para todo mundo que acompanhou. Muita gente escuta depois, muita gente para estudar no momento que ele pode. E nós, Baruch Hashem, chegamos lá. Chegamos no final
E a grande pergunta para cada um hoje é: o que o Tânia me ensinou? Vamos parar, seja nesse momento, seja na hora que você estiver escutando essa aula, parar e pensar: o que o Tânia me ensinou? Como que eu mudei através do Tânia? E como eu posso continuar mudando? E não tem dúvida nenhuma que nós acabamos, mas não existe acabar. É um ciclo, a gente acaba. Tem outras partes do Tânia, talvez mais filosóficas, outras compilações que também fazem parte do livro Tânia, mas o principal, 53 capítulos, estamos finalizando hoje. Mazal Tov, parabéns para todos nós.